Quando João pressionou os seus lábios contra os de Miguel em frente a toda a cantina da Universidade de Lisboa, um silêncio mortal caiu sobre o local. Em menos de uma hora, o vídeo gravado por um aluno espalhou-se como fogo nas redes sociais, transformando a vida tranquila dos dois rapazes num verdadeiro inferno de comentários, memes e julgamentos públicos. O ar cheirava a café e pão fresco, mas naquele instante parecia que o mundo inteiro tinha parado de respirar. Miguel, o capitão da equipa de futebol, com o seu cabelo escuro desgrenhado e o sorriso que costumava conquistar todos, ficou imóvel, os olhos arregalados de surpresa misturada com algo que parecia alívio. João, o estudante de literatura que preferia os cantos silenciosos da biblioteca ao barulho do campus, sentiu o coração bater tão forte que pensou que ia explodir. Ele não planeou aquele beijo. Tinha sido um impulso nascido de meses de segredos, de olhares roubados e de toques escondidos nos parques à beira do Tejo. Agora, tudo estava exposto. Os telemóveis ergueram-se como armas, os flashes iluminaram o momento e, antes que pudessem reagir, o vídeo já tinha milhares de visualizações. Isto não pode estar a acontecer, murmurou João para si mesmo enquanto saíam da cantina de mãos dadas, ignorando os sussurros que os seguiam como sombras. Miguel apertou-lhe a mão com força, como se quisesse dizer que não ia largar, mas o seu rosto traía o medo que ambos sentiam. Tinham-se conhecido 6 meses antes, numa tarde chuvosa de outono. João estava na biblioteca central, perdido num livro de Fernando Pessoa, quando Miguel apareceu com um pedido desesperado de ajuda para um trabalho de português. Eu sou bom com os pés, mas péssimo com as palavras, dissera ele com aquele sorriso que fazia João esquecer o próprio nome. A partir daí, tudo mudou devagar. Encontros secretos em cafés escondidos no bairro Alto, passeios de bicicleta pelo Parque Eduardo VII ao anoitecer, mensagens trocadas à meia-noite que falavam de sonhos e de medos. Miguel escondia a sua orientação porque a equipa de futebol era o seu mundo, o bilhete para um futuro melhor, e João carregava o peso de uma família conservadora do Alentejo que ainda achava que coisas assim eram pecado. Agora, o segredo tinha explodido e o campus inteiro parecia um vulcão. No dia seguinte, as redes sociais eram um campo de batalha. Beijoguei o Lisboa trending em Portugal inteiro. Alguns comentários elogiavam a coragem, finalmente alguém com coragem de ser quem é. Outros cuspiam veneno, a equipa de futebol está arruinada por causa disto. João leu tudo na sua residência estudantil, o telemóvel tremendo nas mãos. O seu colega de quarto, um rapaz chamado Rui, tentou consolá-lo. Eles vão esquecer em 2 dias, pá. Tu fizeste o que devias. Mas João sabia que não era assim tão simples. Miguel chegou à porta dele à noite, o cabelo molhado da chuva, os olhos cansados. Eu não me arrependo, disse ele baixinho, puxando João para um abraço apertado. Mas a minha equipa ou treinador quer falar comigo amanhã. E os meus pais ainda não sabem. João sentiu um nó na garganta. Ele tinha arriscado tudo por aquele beijo impulsivo, mas agora via o preço que Miguel pagava. Na manhã seguinte, o campus estava diferente. Olhares curiosos, alguns sorrisos encorajadores, outros virados para o lado. Na aula de literatura, o professor parou a meio da explicação e olhou diretamente para João. A coragem de viver a verdade é o maior tema de todos os livros que estudamos. Parabéns, rapaz. As palavras aqueceram o peito de João, mas não apagaram o frio que sentia no estômago. Miguel, no treino de futebol, enfrentou o silêncio pesado dos colegas. 1 ou 2 deram-lhe palmadas nas costas. Se tu és feliz, nós apoiamos. Mas o capitão da defesa, um tipo chamado Pedro, murmurou algo sobre distrações que podia custar o campeonato. À tarde, o vídeo já tinha mais de 100.000 visualizações e os jornais online começavam a falar. Estudante da U Lisboa assume namoro gay com estrela do futebol. João e Miguel encontraram-se no Jardim Botânico, sentados num banco escondido entre as árvores. Isto vai passar, disse Miguel, mas a voz tremia. João olhou para ele e soube que nada seria o mesmo. A vida que construíram em segredo agora era pública, e com ela vinham as perguntas que nunca tinham querido responder em voz alta. O que viria a seguir? Família, amigos, futuro. O sol de Lisboa batia-lhes no rosto, mas o vento trazia o cheiro de tempestade. A tempestade chegou mesmo nessa mesma noite, quando o telemóvel de João tocou com o nome da mãe no ecrã. Ele hesitou antes de atender, sabendo que o vídeo já tinha chegado à aldeia no Alentejo onde os pais viviam. Filho, o que é isto que toda a gente está a dizer? Perguntou a voz dela, carregada de confusão e dor. João tentou explicar, mas as palavras saíam entrecortadas. Mãe, eu amo Miguel. É real. Não é uma fase. Do outro lado, o silêncio foi ensurdecedor, depois veio o choro da mãe e a voz grave do pai. Tu vais destruir a família, João. Volta para casa amanhã. Vamos falar como homens. Miguel, ao lado dele no sofá da residência, ouviu tudo e apertou-lhe o ombro. Eles vão precisar de tempo, murmurou,
mas João via nos seus olhos o medo de que o mesmo acontecesse com a família dele. No dia seguinte, as aulas pareciam um campo minado. Os colegas de curso de João aproximaram-se com perguntas curiosas: como é que começou? Há quanto tempo? Uma rapariga da turma de poesia, chamada Sofia, abraçou no corredor: eu sempre soube que eras especial. Parabéns pela coragem. Mas nem todos eram assim. No refeitório, um grupo de rapazes de outra faculdade riu alto quando ele passou, fazendo comentários que queimavam como ácido. Miguel enfrentava o seu próprio inferno no estádio. O treinador chamou ao gabinete depois do treino: olha, Miguel, eu não me importo com a tua vida privada, mas a equipa está nervosa. O patrocínio pode cair se isto virar escândalo. Miguel defendeu-se com a voz firme: eu jogo melhor quando sou eu mesmo, treinador. Não vou esconder mais. À noite, os dois caminharam pelas ruas de Alfama, de mãos dadas pela primeira vez à luz dos candeeiros. O ar cheirava a bacalhau grelhado e a fado distante. Eu sempre tive medo de perder o futebol, confessou Miguel, parando junto ao miradouro. Mas contigo, sinto que posso ser os dois, o capitão e o rapaz que ama outro rapaz. João sorriu pela primeira vez em dias. E eu sempre tive medo de desiludir os meus pais. Mas agora vejo que desiludi a mim mesmo durante anos. O vídeo continuava a viralizar. Um influenciador português com milhões de seguidores partilhou com a legenda: amor é amor, ponto final, e de repente surgiram apoios de todo o país. Mas também mensagens de ódio de grupos conservadores que ameaçavam protestos no campus. João recebeu uma mensagem privada de um primo do Alentejo: tio e tia estão destroçados. Volta e pede desculpa. Ele mostrou a Miguel e os dois ficaram em silêncio, abraçados na varanda da residência. No dia seguinte, a crise familiar explodiu. Os pais de João apareceram em Lisboa sem avisar, sentados num café perto da universidade. O pai, com as mãos calejadas de agricultor, olhou para Miguel como se ele fosse o inimigo. Tu influenciaste o meu filho, acusou. A mãe chorava baixinho. João sentiu o peito apertar, mas falou com calma: não foi influência. Foi amor. Eu nasci assim, pai. Miguel ficou ao lado, calado mas presente, a mão no joelho de João por baixo da mesa. A conversa terminou em lágrimas e promessas vagas de pensar melhor. Quando os pais partiram, João desabou nos braços de Miguel no quarto. Eu nunca me senti tão sozinho, sussurrou. Mas tu estás aqui, respondeu Miguel, beijando-lhe a testa. Nessa noite, os dois perceberam que o caminho para a aceitação seria longo e cheio de pedras. Os amigos de Miguel começaram a dividir-se, alguns afastaram-se, outros organizaram um jantar de apoio no bairro Alto. Rui, o colega de quarto de João, criou um grupo de chat chamado Amigos do João e Miguel, e encheu-o de mensagens encorajadoras. O campus dividia-se, mas algo novo nascia, uma consciência de que o amor deles não era só deles. Era um espelho para muitos outros rapazes que ainda se escondiam. João começou a escrever no seu caderno de poesia frases que nunca ousara antes: o beijo que mudou tudo não foi só lábios. Foi liberdade. Miguel, no treino, marcava golos com mais raiva e mais alegria. A tempestade ainda rugia, mas eles aprendiam a dançar na chuva. A traição veio de onde menos esperavam. 2 dias depois, um amigo próximo de Miguel, o Pedro da Defesa, postou uma história antiga no Instagram, uma foto dos dois em festa, com legenda: alguns segredos deviam ficar enterrados. O post explodiu e os comentários encheram-se de especulações maldosas. Miguel sentiu o chão abrir debaixo dos pés. Ele era como um irmão, disse ele a João, a voz rouca de decepção. João abraçou-o, mas por dentro fervia de raiva. A equipa inteira começou a questionar a lealdade de Miguel. No treino seguinte, o ambiente estava gelado. O treinador chamou os dois capitães para uma conversa dura: isto está a afetar o desempenho. Resolvam ou resolvemos por vocês. Miguel defendeu-se com paixão: eu não traí ninguém. Só deixei de mentir. Pedro, confrontado, admitiu que tinha medo de perder o lugar na equipa se o ambiente gay se tornasse normal. João sentiu o peso da responsabilidade. Ele tinha iniciado o beijo público, mas agora via as consequências a arrastar Miguel para baixo. Nessa tarde, os dois foram a um café perto do rio e conversaram horas. Miguel abriu o coração: eu cresci a ouvir que um homem a sério não chora nem ama outro homem. Mas contigo aprendi que ser homem é ser honesto. João contou-lhe sobre as noites em que, no Alentejo, rezava para mudar. A conversa curou parte da ferida. Mas o problema familiar de João piorou. A mãe telefonou chorando: o padre da aldeia quer falar contigo. Diz que estás perdido. João marcou uma videochamada com os pais e Miguel ao lado, visível. Eu respeito a vossa fé, disse ele, mas o meu amor não é pecado. É a coisa mais pura que tenho.
O pai desligou abruptamente, mas a mãe ficou mais tempo, os olhos cheios de lágrimas. Eu só quero que sejas feliz, filho. Foi um pequeno passo, mas João sentiu esperança. No campus, o apoio crescia. Um grupo de estudantes LGBT organizou uma marcha silenciosa em solidariedade. Sofia, a colega de poesia, convidou João para ler um poema numa noite de microfone aberto no bairro Alto. Ele leu versos sobre beijos que acendem fogos e redes que tentam apagá-los. O público aplaudiu de pé e Miguel, sentado na primeira fila, orgulhava-se como nunca. Mas a pressão não parava. Um jornal conservador publicou um artigo questionando se a universidade devia promover estilos de vida alternativos. Miguel recebeu mensagens anónimas de ameaça: sai da equipa ou pior. João insistiu: vamos denunciar. Foram juntos à polícia do campus e registaram queixa. A noite terminou com os dois deitados na cama estreita da residência, falando baixinho sobre o futuro. Quero jogar futebol e amar-te ao mesmo tempo, disse Miguel. E eu quero escrever sobre nós sem medo, respondeu João. A traição de Pedro doeu, mas também ensinou que a verdadeira amizade se revela na tempestade. Rui, o colega de quarto, tornou-se o maior aliado, levando comida e piadas para os dias difíceis. Lentamente, João e Miguel percebiam que crescer significava perder algumas pessoas e ganhar outras mais autênticas. O vídeo original já tinha 2 milhões de visualizações e começava a inspirar outros rapazes em Portugal a partilharem as suas histórias. Eles não eram mais só dois estudantes. Eram símbolos, quer quisessem quer não. E no meio do caos, o amor deles tornava-se mais forte, como aço temperado no fogo. O momento de crise chegou numa sexta-feira chuvosa. João recebeu uma carta dos pais: se não voltares para casa e pedires perdão publicamente, não te consideramos mais nosso filho. As palavras cortaram como faca. Ele sentou-se no chão do quarto, as lágrimas caindo sem controlo. Miguel encontrou-o assim e, sem dizer nada, sentou-se ao lado, abraçando-o durante horas. Eu vou contigo ao Alentejo, ofereceu. Enfrentamos juntos. Viajaram no sábado de manhã, de comboio, de mãos dadas em silêncio. A aldeia recebeu-os com olhares curiosos e murmúrios. A casa dos pais estava fria. O pai não quis apertar a mão de Miguel. A mãe serviu o almoço com tremor nas mãos. João falou com a voz firme: eu não vim pedir perdão por amar. Vim mostrar que o meu amor é verdadeiro e que Miguel faz parte da família se quiserem. O pai levantou-se furioso, mas a mãe segurou-lhe o braço: deixa-o falar. Horas de conversa dura seguiram-se. Lágrimas, acusações, memórias de infância. No fim, o pai não abraçou, mas disse: eu preciso de tempo. Mas não te vou expulsar. Foi o suficiente para João respirar de novo. De volta a Lisboa, a universidade preparava um debate aberto sobre diversidade. Miguel e João foram convidados a falar. No palco, perante centenas de estudantes, Miguel disse: eu escondi-me durante anos porque tinha medo de perder o futebol. Hoje sei que perderia mais se perdesse a mim mesmo. João completou: o beijo que começou tudo não foi rebeldia. Foi verdade. O auditório aplaudiu de pé. Mas a vitória trouxe nova aprovação. Pedro, o amigo traidor, pediu desculpa em privado: eu tive medo do que os outros iam pensar de mim também. Miguel perdoou, mas com condição: agora prova com ações. A equipa começou a integrar Miguel de novo, e o treinador até organizou um jantar de reconciliação. João, inspirado, terminou o seu livro de poemas e enviou para uma editora pequena em Lisboa. O editor respondeu rapidamente: esta voz é necessária. Numa noite quente de primavera, os dois caminharam pelo terreiro do Paço. Miguel parou e ajoelhou-se de brincadeira: um dia, quando formos mais velhos, vou pedir-te em casamento aqui. João riu, mas sentiu o coração cheio. O caminho ainda tinha espinhos, comentários online continuavam, a família de Miguel ainda não aceitava totalmente, mas eles cresciam juntos. João aprendeu a defender-se sem raiva. Miguel aprendeu a jogar com o coração aberto. Os amigos verdadeiros ficaram mais próximos. Rui planeou uma festa surpresa de aniversário conjunto. Sofia publicou um artigo na revista da universidade sobre a história deles. A sociedade portuguesa, lenta mas seguramente, mudava. E eles eram parte dessa mudança. O amor que começou em segredo agora iluminava outros caminhos. Os meses seguintes trouxeram a verdadeira transformação. O livro de poemas de João foi publicado com o título Beijos que acendem fogos e vendeu mais do que esperavam. Miguel assinou contrato com uma equipa menor, mas com cláusula de inclusão. Os pais de João começaram a mandar mensagens tímidas, primeiro a mãe, depois o pai com uma foto da horta. Estamos a tentar entender, escreveram. Miguel levou João a conhecer os pais dele numa viagem a Porto.
A conversa foi difícil, mas honesta, e a mãe de Miguel abraçou João ao despedir-se. O campus celebrou o fim do ano com uma festa onde João e Miguel dançaram abertamente pela primeira vez. O vídeo original, agora com milhões de visualizações, inspirou uma campanha nacional contra o bullying LGBT. Eles foram convidados para uma entrevista na televisão portuguesa. Sentados lado a lado, responderam com calma: "O nosso amor não é político. É humano." De volta à residência, à noite, João olhou para Miguel e disse: "Eu cresci mais nestes meses do que em toda a vida." Miguel sorriu: "E eu aprendi que ser forte é ser vulnerável." Eles sabiam que o caminho não terminava ali. Haveria mais preconceitos, mais lutas. Mas também mais risos, mais sonhos partilhados. No último dia de aulas, voltaram à cantina onde tudo começou. O mesmo lugar, mas agora cheio de memórias boas. João beijou Miguel de novo, desta vez devagar, sem medo. Os estudantes aplaudiram. O círculo fechava-se. A jornada de dois rapazes que ousaram amar em Portugal ensinara-lhes que a verdadeira coragem não é o primeiro beijo público. É continuar a amar quando o mundo inteiro está a ver. E eles continuariam. Sempre. É verdade que o amor sempre vence os preconceitos sociais, ou é apenas uma ilusão romântica? Verdadeiro ou falso?